de que ele se queixa? E a Bíblia responde também, olha, a maioria das nossas queixas, a Bíblia nem diz a maioria, né? Ela põe 100%. A gente se queixa por causa dos nossos próprios erros, é o que a Bíblia diz. Às vezes a gente acha ruim as coisas porque a gente errou, a gente fez alguma coisa ou deixou de fazer no passado. Não sei se alguém já aconteceu com alguém, ou já escutou de alguém, o cara falou, nossa, tantos anos atrás eu tive uma oportunidade, se eu tivesse feito aquilo, hoje seria diferente, né? Ou às vezes algumas pessoas falam, nossa, numa ocasião, uma certa feita, eu fiz um negócio, aquilo me gerou um grande prejuízo, e até hoje eu tenho um certo impacto, enfim, aquilo impactou de alguma forma, né? Então a gente se queixa muito dos nossos erros mesmos, né? E agora interessante desse texto, é que Jesus, ele dá uma dica para os discípulos, lembrando, né? O contexto aqui do texto que nós lemos é Jesus em Jerusalém, numa quinta-feira à noite, ele já tinha ceado, já tinha feito a janta, digamos assim, ele já tinha feito a cerimônia do lava-pés, né? Sinal de humildade. Quinta-feira à noite era o dia dos grandes ensinos de Jesus. Se a gente pegar o livro de João, por exemplo, ele tem 21 capítulos, 22, João, Evangelho de João. Tem 22, se não me engano, 21 capítulos. A partir do 13 já começa essa história. Mas quase metade, né, do livro inteiro de João, do Evangelho de João, é dedicado a essa última semana, os últimos dias de Jesus, né? O grande tema dos evangelhos é essa última semana, chamada Paixão de Cristo, né? Então, na quinta-feira à noite, ele dá os grandes ensinos. Sabe aquele negócio do último dia, ou do pai velhinho, que quer passar as últimas dicas, passar as orientações, sabe que o tempo dele está chegando, ou, sei lá, quando a gente vai se despedir, de alguém que gosta, a gente quer deixar alguma coisa assim para marcar. Eu creio que a quinta-feira à noite foi esse dia. Jesus dá alguns ensinamentos extraordinários. Ele fala sobre a umidade no lava-pés, né? Ele dá um ensino prático sobre isso, né? Ele mesmo faz. Durante a ceia, eu creio que eles conversaram bastante. Tem a questão da traição. A Bíblia diz que eles cearam. Ele ensina a ceia, né? E determina a ceia, que inclusive agora sábado a gente vai praticar, né? Ele institui a ceia como um sacramento. Tem a questão da traição. Judas sai, a Bíblia diz que eles saíram, cantaram um hino antes, aliás, saem, e a Bíblia diz em Lucas, nós lemos ali o texto, se você olhar na sua Bíblia aí um pouco mais em cima, vai dizer, como de costume, ele vai para o Monte das Oliveiras. Jesus tinha costume, hábito de orar. Jesus tinha esse hábito, e pelo jeito, toda vez que ele estava em Jerusalém, ele gostava de ir para o Monte das Oliveiras, orar ali. E ele vai, e os discípulos o acompanham, de uma forma mais próxima, 3 deles acompanham mais perto ainda. Ele convida esses 3 a orar de uma forma pessoal, mais junta. Ele precisava de companhia, ele sabia que daí mais algumas horas iria começar uma fase terrível, horas complicadíssimas. Jesus então, nesse sentimento humano, de carência, de necessidade, chama 3 discípulos para orar com ele, Pedro, Tiago e João. E ele já começa dando a dica, olha, ore para que você não caia em tentação. A Bíblia diz que ele ora, fica sozinho, estica um pouco mais, dá uma distância, ora sozinho, angustiado, etc. Depois vocês lêem o texto, e o fato é que ele volta, e ele fala essa frase que nós lemos, e a Bíblia diz que na sequência, enquanto ele ainda falava, veio a multidão de soldados e o prende. Então, ou seja, o texto que nós lemos é exatamente as últimas palavras de Jesus para os seus 3 discípulos mais próximos. E eu quero entender que tem algo especial nessas palavras. Amém? Eu acho que tem algo especial para mim e para você nessa noite, nas 4 coisas que Jesus fala
para os 3 discípulos mais próximos dele, nessa última hora, nessa última fala, nesse último momento com seus discípulos. Depois de 3 anos, Jesus, entre aspas, se despede ali, de uma forma involuntária. E ele fala 4 coisas. Ele faz uma pergunta, ele deixa 2 mandamentos e ele dá um motivo dessas 3 coisas. Então ele fala 4 coisas. Ele faz uma pergunta, ele deixa 2 mandamentos e ele fala o porquê disso. Ele fala assim, ó, é para que você não caia em tentação. E a primeira coisa que ele disse quando convidou os discípulos a orar foi justamente isso, é para que você não caia em tentação. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, o que é isso, cair em tentação? Todo mundo vai lembrar que a oração do Pai Nosso também fala disso, já viu? Jesus, quando fala da oração modelo, ele fala assim, olha, quando você orar, aí tem lá, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, não é isso? Deve ter alguma coisa nisso. Na oração modelo, Jesus já fala, todo dia, toda vez que você for orar, ore para que você não caia em tentação. Nas últimas horas, com os discípulos, a primeira coisa que ele fala é, ore para que você não caia em tentação. A sua última palavra é, olha, faça isso aqui. Ele dá um conjunto de instruções para que você não caia em tentação. Então a primeira coisa que eu aprendo disso aqui é que, quando nós caímos em tentação, nós temos uma chance muito grande de pecar. Cair em tentação é andar numa corda bamba, é estar muito propenso para o pecado. E olha que interessante, a Bíblia não fala assim, ó, Jesus não fala assim, olha, não peque. Na oração do Pai Nosso fala assim, ó, Deus, me livra de pecar. Quando ele fala para os discípulos, ele não fala assim, ó, ore para que você não peque, não é? Porque depois o apóstolo Paulo vai falar que o pecado, ele nasce aqui na mente, a gente planeja bem o pecado e tal. Na verdade existe um processo de tentação, depois a gente decide pecar, a Bíblia diz, e depois que efetivamente peca, gera morte. É uma sequência o pecar. Existe um processo. Jesus tenta ensinar o seguinte, olha, a primeira coisa, não anda muito nesse processo não. Corta o mal pela raiz. Eu não quero que você peque. Não, é mais do que isso. Eu não quero que você nem caia em tentação. Você nem tenha o risco de pecar. Eu não quero que você ande numa corda bamba. Eu não quero que você tenha risco de pecar. Porque quando nós pecamos, o pecado é algo destrutivo. E existem pecados quase que... Como é que se diz o termo? Outro dia eu falei isso para a juventude, é porque tem coisas que regeneram, né? Mas outras coisas apenas cicatrizam, geram cicatrizes, não volta mais. Tem determinados pecados que geram consequências irrevogáveis, intransferíveis. Tem determinados pecados que arrebentam com a vida de uma pessoa e, ok, Deus perdoa, mas a consequência vem. A consequência não deixa de vir, e a consequência deixa um rastro de destruição, que às vezes é impossível contornar isso, deixa marcas profundas, deixa um caminho de destruição. Então Jesus não quer só que a gente não peque, o desejo de Jesus é que a gente nem entre em tentação, é para nem ter o risco de pecar, porque quando entra-se em tentação, literalmente parece que é um anjinho falando de um lado e um demôniozinho falando do outro, já viu? Faz isso, aí fala, não, mas se eu fizer isso, dá para fazer isso. Não, mas se fizer isso, vai dar problema. Não, mas às vezes se fizer de tal forma, não é tão problemático assim, é só dessa vez mesmo. Já está molhado mesmo, molha mais um pouquinho. Já está lascado mesmo, como se diz. Então existe esse negócio aí de cair em tentação, e Jesus está falando assim, não, eu não quero que você caia em tentação, não quero que você nem tenha o risco de entrar, o pecado é altamente destrutivo, e o nosso padrão de vida, aí tem outro problema, porque cada vez que a gente entra em tentação, e aí tem uma escolha, 2 coisas acontecem, ou você vence a tentação, digamos assim,
e aí reforça um pouco mais, fica mais forte, ou cede à tentação e peca, e aí fica mais fraco, destrói um tanto de coisa, tem que recomeçar muita coisa. Então Jesus está falando assim, eu não quero que você entre em tentação. Primeira premissa da nossa vida é viver uma vida e que a gente tenha distância do pecado, que a gente não tenha risco nem de ficar tentado. O que Jesus está falando para nós, olha, cria cercas, viva uma vida de modo que você não tenha nem chance de cair em tentação. Tenha cuidado de você mesmo. E Ele dá a chave, Ele dá a fórmula para você não entrar nisso. Ele está falando assim, olha, o pecado é tão destrutivo, mas é tão destrutivo, que você não deve nem beirar isso, você não pode nem cair em tentação. Porque quando cai em tentação, parece que não é nem 50%, parece que já é mais de 50%, já está muito encaminhado, já está muito inclinado a pecar. É quase que uma intervenção de Deus para não pecar. Quando a gente cai em tentação, não é só 50% das vezes, é quase que 100% das vezes que se peca. Então Jesus está falando assim, não entre em tentação, não deixe cair em tentação, não entra nessa roubada, e eu vou te dar a fórmula para como você não entrar nisso. Cria, né, a Bíblia tem outros trechos que vão falar disso, vão ensinar acerca disso, e uma das coisas que tem a ligação direta com entrar em tentação tem a ver com comportamento, é o que nós vamos ver, e esse texto é antiguíssimo, Gênesis 4:7, a segunda vez que a Bíblia fala sobre pecado na Bíblia, o segundo registro sobre pecado na Bíblia, ele já ensina sobre comportamento, sobre cair em tentação. É quando Caim dá a oferta, não se agradou, Deus não se agradou, ele não teve postura, e aí ele fica triste, Deus chega para ele e fala, por que você está triste? Você não aceitou minha oferta? A resposta de Deus é assim, olha só, se você proceder bem, você será aceito. Se você tem um comportamento adequado, reto, você vai ser aceito, você vai ser aprovado, vai dar tudo certo para você. Mas se o seu procedimento não é bom, aí acontece um problema. Primeiro, você não é aceito. Segundo, o seu desejo é contra você. Entra outros fatores, começa a acontecer umas coisas diferentes. Ele começa a ter desejos contrários. E aí a Bíblia conclui dizendo assim, Deus conclui dizendo assim, agora cabe a você dominar esse desejo. Mas o desejo será contra você. Cair em tentação é quando o nosso próprio desejo é contra nós mesmos, e nós mesmos sabemos disso. Isso tem a ver com comportamento. Então o que nós vamos aprender hoje aqui, está falando é assim, olha, tem um comportamento que você nem cai em tentação. Porque quando você só cai em tentação, quando o seu procedimento não é adequado. E quando isso acontece, o seu próprio desejo se volta contra você. Isso é algo que a gente precisa entender os sinais. A Bíblia fala assim, olha, o tolo vai andando e cai no buraco. Por quê? Porque não percebe o buraco. Ele vai andando e se arrebenta, porque não tem percepção, ele é simples. O texto é quase que fala assim, burro, literalmente. Sonso, desligado, não percebe as coisas, não está atento, está dormindo. E aí vem para a primeira pergunta de Jesus. Aliás, até antes disso, vejamos, por que Jesus dá essa orientação? É claro que o texto bíblico, ele fala assim, olha, Jesus fala de uma maneira clara, por que ele veio no mundo. Ele fala assim, olha, existe um inimigo aí, ó, ele está ao seu derredor. Ele quer roubar, matar e destruir você. Esse é o propósito dele. Mas eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância. Eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância, para que você goze o melhor na terra. Eu criei tudo isso para vocês, e eu quero que vocês vivam isso na plenitude. Não é um pedacinho da bênção, não é de vez em quando experimentar a bênção de Deus, não é de vez em quando sair alegre. Não, Jesus fala assim, eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. Eu quero que vocês vivam a plenitude, é o céu na terra. Agora é lógico que quando a gente fala isso, muita gente acha assim, então zero problemas, vida top internacional,
e acabou. Também não é isso. E aí Paulo explica mais ou menos isso. Paulo assim fala, olha, entristecidos, mas sempre alegres. Paulo, quando fala acerca das suas credenciais, ele fala, olha, eu já naufraguei 4 vezes, passei a noite no mar. Imagina, no mar à noite, chovendo sem parar. 3 vezes, não sei quantas vezes naufragado, acho que 3 vezes açoitado. Cada vez que um açoite, isso praticamente mata, assim, fica por um fio, né? Algumas versões vão falar de 40 menos 1, já observou isso? 40 açoites menos 1. Acreditava-se que se desse os 40 açoites, matava. Então, assim, é só 39. Não é para matar, é para quase matar, é para ficar só um pouquinhozinho mesmo. É 40 menos 1. Ele experimentou 3 dessas, mas ele fala com alegria. Ele fala que valeu a pena. Olha que loucura. Então Jesus quer para nós uma vida abundante, que não obstante as circunstâncias, a gente mantenha e tenha alegria, e tenha abundância, e tenha acesso, e tenha suprimento, e tenha provisão, independente das circunstâncias. Não é o salário, não é o alto salário, não é a quantidade que se ganha, mas é a forma com que se vive. Isso é a abundância de Deus para nós, isso é a prosperidade de Deus para nós. Existem pessoas muito ricas, que não são prósperas. Já vou abrir um parênteses aqui. Outro dia eu vi uma cena dessa no aeroporto, que eu fiquei, cara, muito rico aqui em Brasília, outrora muito famoso inclusive, chegou a ser político, e eu nem reconhecia. Estava chegando de viagem no aeroporto, na hora de pegar a mala, eu estava com um colega de trabalho, ele viu e falou, aquela pessoa ali é tal pessoa. Eu falei, não é possível. Fui observar, ainda assim, porque ele falou, eu fiz uma associação, mas não dava para reconhecer. Muito rico até hoje, mas você olha na cara dele e vê a tristeza profunda, o jeito de andar, sabe? Parece que não vale a pena viver. Mas nós temos vida abundante. Jesus veio para isso. Tá, então Jesus começa dizendo assim, ó. Jesus chega para os discípulos e faz uma pergunta: por que vocês estão dormindo? Por que vocês estão dormindo? É o porquê das coisas. Interessante que Jesus é de perguntar. Já observou? É a história do cego. Tipo assim, umas perguntas que a princípio é meio óbvia, né? Se eu estivesse lá, Jesus perguntaria, por que você está dormindo? Ué, Jesus, assim, sono, né? Sono demais da conta. Hora dessa, né? Devia ser altas horas da noite. É a história do cego de Jericó. O cego está lá e ele fala, o que você quer? Umas perguntas assim, né? Jesus de vez em quando faz umas perguntas assim meio, entre aspas, meio malucas, né? Mas é interessante o porquê, é a gente pensar o porquê da pergunta. A pergunta é uma fórmula, é um recurso que faz a gente pensar. Já observou? Se eu chegar para alguém e falar assim, sei lá, fazer uma afirmação qualquer, você está com frio, né? Ou, não, essa aí não é uma boa analogia, mas geralmente quando a gente afirma alguma coisa, as pessoas respondem sim ou não, dependendo da pergunta, perguntas fechadas. Está com frio? Sim. Não. Está calor? Sim. Não. Agora, se a gente perguntar o porquê das coisas, a gente tem que parar para pensar, já viu? Quando a gente faz uma pergunta objetiva, fechada, geralmente a resposta é esse sim, não, sei lá, é automático, nem precisa pensar muito. Mas quando a gente pergunta por quê isso, por que aquilo, para quê, por que você quer ser curado, ou o que você quer, ou por que você está dormindo, não é para ser pergunta natural, é para pensar, é para refletir, é para fazer uma autoavaliação. Pensa lá no início, lá no Éden, o homem não pecou, né? O Adão e a Eva lá. Jesus não chega para eles e fala assim, onde é que vocês estão?
Aí depois, quando fala com eles, fala, mas por que que vocês estão vestidos? Não é? Por que que você está vestido? Vocês andavam nu, mas por que que vocês estão vestidos? Não, umas perguntas meio, entre aspas, óbvias. Eu quero entender que Jesus pergunta não é para ele, é para a gente. Jesus pergunta não é porque ele quer saber a resposta, porque a gente sabe que ele já sabe a resposta. Mas eu entendo que Jesus pergunta para que eu e você pense, para que a gente tire um minuto de reflexão, para que a gente saia do automático e pense em alguma coisa, usa a tchola aqui, a massa cinzenta, usar um pouco desse recurso que Deus deu, que é extraordinário. Então Jesus pergunta para a gente pensar mesmo, para a gente analisar, para a gente refletir. Quando fala sobre a Santa Ceia, veja que de novo o texto fala assim, olha, examine-se o homem a si mesmo, está falando assim, para um pouquinho e pensa. Pensa nas suas ações, nos seus comportamentos, pensa o que você anda fazendo, o que você deixa de fazer, para um pouquinho. Então Jesus pergunta assim, por que você está dormindo? E eu quero entender que talvez a gente esteja dormindo em áreas que a gente nem percebe que a gente está dormindo. Outro dia uma pessoa veio falar comigo sobre uma questão de dívida. Aconteceu uma situação tal assim, e aí chegou no limite, eu já não consigo lidar com isso, etc e tal. E aí a pergunta é, por que que você demorou tanto assim, né? Digamos assim, por que que não fez nada antes? Então a pergunta é assim, por que que você ficou dormindo em relação às suas finanças? Às vezes a gente eu não tenho tanta experiência, mas já vi algumas situações, questão de casal, que chega e alguém fala, não, vamos separar, mas já vi amigos, não, vamos separar, acabou o casamento. E aí a pergunta é, mas por quê, né? Por que deixou chegar a esse ponto? Por que que ficou dormindo tanto tempo? Alguém fala, não, houve uma traição. Mas por quê? Por que dormiu o esposo ou a esposa tanto tempo e não percebeu? É alguém que, nossa, eu estou desempregado há X tempo. Sim, mas o que se pode fazer, ou fez em relação a isso? Outro dia as meninas me disseram um negócio que até hoje eu estou encucado, pastor Saulo, com relação aos jovens homens. Você falou assim, olha, quando eu olho aqui para os jovens homens, eu não vejo muitas opções de casamento. Eu falei, que isso? Sacanagem com os nossos jovens. Aí explicaram para mim. Eu falei, não, estou estudando, estou trabalhando. E tem um monte de homem frouxo aí que não está estudando, não está trabalhando, não está fazendo nada. E aí eu tive que ficar calado. Por que está dormindo em relação a estudo? Por que está dormindo em relação a aumentar o conhecimento, se profissionalizar, se capacitar? Tem, não é no Brasil, em qualquer canto, né? Tem N oportunidades de emprego. Tem oportunidades de emprego que passam anos sem ser preenchidas, com salários altíssimos, com regalias extraordinárias. Por que não preenche? Por que tem esse tanto de vaga aberta e por outro lado tem um tanto de gente desempregada? Por que as pessoas dormem em relação ao conhecimento? Por que estão dormindo e não se capacitando? E a Bíblia fala assim, olha, por que que o homem é destruído? A Bíblia mostra, dá a resposta. Por que que a gente se destrói? Por que que a gente vive uma vida sem graça? Uma vida sem conquistas, uma vida sem alegria? A Bíblia fala assim, o homem perece porque falta conhecimento. De toda sorte, inclusive de conhecimento de Deus. É inacreditável que tenhamos pessoas que são evangélicas, membras,
E passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, ele nunca leu a Bíblia uma vez. Uma única vez. Outro dia eu brinquei lá com os meninos, em algum canto, não lembro onde. Quem já leu a Bíblia pelo menos 10 vezes, levanta a mão. Aí ficou um grilo. Eu escutei um grilo. Cri, cri, cri. Falei, então tá bom, vamos baixar o padrão, né? Muito alto, 10 vezes, tá bom. 5 vezes. Quem já leu a Bíblia pelo menos 5 vezes, capa a capa? Cri. Ninguém. Nós estamos em novembro, final de novembro, daqui um mês acaba o ano. Quem é que está terminando de ler a Bíblia dessa vez, desse ano, a leitura bíblica desse ano? Pelo menos uma vez, né? A leitura desse ano. Por que as pessoas estão dormindo? Jesus está perguntando, por que você está dormindo? Por que você está dormindo em relação à leitura bíblica? Por que você está dormindo em relação à sua oração, à sua vida com Deus? Por que você está dormindo com relação ao trabalho? Por que você não é uma pessoa exemplar no seu trabalho? Por que você não faz o máximo no seu trabalho? Por que você não se capacita mais? Por que você não levanta mais cedo? Por que você não dorme mais tarde? Por que você não faz alguma coisa de valor, de homem, de filho de Deus? Jesus pergunta para os discípulos, por quê? Por que vocês estão dormindo? Por que vocês estão deitados? Por que vocês estão descansando? Não é tempo de descansar, não é tempo de ficar deitado, é tempo de agir. E aí ele vem com o mandamento, fala, levante-se, levante-se. Nós precisamos ser homens de pé, nós precisamos estar levantados para a vida, para as coisas, para a família. A gente não pode ir deixando as coisas levarem o seu caminho natural, etc., e vai enrolando. Tem técnicas, tem estudos que demonstram essas pessoas que deixam as coisas acontecendo, que ficam dormindo, elas vão de mal a pior. É um estudo famoso chamado Teoria da Janela. Não, como é que é? Não é teoria não, é estudo mesmo. Esqueci o nome, mas enfim, é da janela quebrada. É o estudo, sei lá. É a pesquisa. Princípio da janela quebrada. Lembrei. Quem já ouviu falar? Princípio da janela quebrada. Bem, isso aí, ó. Antônio 10-0 na juventude aí que está mal de leitura. Princípio da janela quebrada, eu lembro dele, pai, quando a gente tinha acho que uns 8 anos, 7 anos. Lá em Porá, tinha uma casa abandonada. O mato foi crescendo, a casa meio abandonada. Aí um dos meninos deu uma ideia. Vamos jogar pedra e quebrar a janela. Tem ninguém mesmo? Só para ver o barulho. Aí alguém pegou uma pedra e no vidro. Pá, quebrou. Ok, a gente ficou meio receoso. Na verdade, joga a pedra, quebra e sai correndo. Pensa os meninos disparados na capoeira, como se diz. Ok, no dia seguinte, depois, passa um tempo, alguém vê a janela quebrada e fala, alguém já meteu a pedra, pode meter à vontade. Aí vem outro e manda mais uma pedra e quebra mais. E vem outro e quebra mais. E vem outro e quebra mais. Ela se destrói mais rapidamente, né? Esse é o princípio. Tudo que você deixa largado, ele aumenta a velocidade da deterioração. Assim é a nossa vida. A gente deixa uma coisinha de lado, vai ampliando. É tão detalhe, até o vazamentozinho, já viu um vazamentozinho em casa que você deixa? Aí ele vai aumentando, aí depois vem a conta, assusta, nossa, que conta? Arruma o trem, ué. Por que não arrumou antes? Por que está dormindo? Lá em casa tinha uma porta isso aí, ó, falha minha, porta do guarda-roupa, né? Meu Deus, estava meio ruim mesmo, sabe? Mas aí fica nessa, não, depois arruma. Um dia eu estou dormindo, Patrícia mexeu na porta, ela caiu em cima da gente. Ainda bem que ela estava, que senão ela na minha cara, literalmente. Ela ainda segurou um pouco e tal, mas pensa um susto. Então a gente não pode dormir em nada. A Bíblia fala assim, ó, por que você está dormindo? Então, ó, levanta.
Levanta em tudo na sua vida, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Toma atitude. Aí o levantar está falando disso. Olha, toma uma atitude, tome uma postura, tome um comportamento. Você tem que ter comportamento de homem, de mulher. Comportamento de alguém que enfrenta a vida, que resolve as coisas, que lida com os problemas. Tem gente que foge dos problemas, e aí quando foge dos problemas, os problemas aumentam. Quando a gente enfrenta os problemas, eles diminuem. Então o texto vai dizer assim, olha, levante-se, levante-se. Você tem que ter a postura para a vida. 2018 tem que ser diferente. 2018 a gente não pode ficar dormindo em muitas áreas da vida, a gente precisa se levantar para algumas áreas, a gente precisa acelerar algumas coisas, a gente tem que tomar algumas atitudes, algumas decisões, a gente tem que agir, a gente tem que se levantar, amém? O mesmo ocorre com a vida espiritual. Não sei se alguém tem o hábito da leitura bíblica, mas você ficar 2, 3 dias sem ler a Bíblia, aí depois fica 3, 4, 5, depois fica 6, 7, 8, aí pronto, acabou, não lê mais. Né? Alguém deixa de vir na Santa Ceia uma vez, aí às vezes na outra já não vem mais. Alguém deixa de vir na escola dominical, aí no outro também já não vem mais. E a Bíblia então pergunta, por que você está dormindo? O que está por trás disso? O que você permite você mesmo viver dormindo? Por que você está se permitindo ficar deitado, descansando, caído, prostrado, subjugado? Não faça isso. Levante-se. O texto vem dizer, levante-se. Postura, resolva as coisas, enfrente o que tem que ser enfrentado, faça o que precisa ser feito. Não deixe as coisas para amanhã, para depois. Tem gente que tem um negócio de procrastinação, né? Ele vai, não, amanhã eu faço, não, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Geralmente não faz nada. Tem até uma boa dica, um livro chamado, como é que é? Em inglês é alguma coisa como assim, como fazer as coisas, né? A tradução em português, mas ele já é traduzido esse livro. E aí uma das dicas que ele dá no livro é assim, ó, se o que você tiver que fazer for menos de 2 minutos, faça agora, não deixe nada para depois. Tem coisas que levam mais tempo mesmo, né? Você vai fazer uma prova, então você tem que se preparar para fazer a prova, porque a prova leva tempo. Mas se o que você tiver que fazer demora menos de 2 minutos, não deixa para depois. Regra geral da vida. Já viu isso? Esse negocinho? Não, tipo assim, não, é só para colocar essa coisa em tal lugar. Coloca a chave no lugar que tem que colocar. Não, daqui a pouco eu coloco, aí pronto. Aí depois vai gastar 10 minutos para achar a chave. Não é? Então tudo que você fizer menos de 2 minutos, faz na hora, resolve na hora. Tem que fazer uma ligação. Ah não, daqui a pouco eu ligo. Pronto, já era, esqueceu. Faz na hora, faz na hora. Não é? Menos 2 minutos, faz na hora. Põe isso aí que isso já ajuda muito. Eu mesmo tentando fazer isso, e eu sei disso, e eu faço muita coisa dele. Às vezes que eu não faço, batata, não funciona, esquece, passa. Né? Tem que ser na hora, não é isso? Muito bem, levante-se, aí depois vem a segunda dica. Então a primeira coisa que Jesus faz, ele pergunta para a gente refletir, analisar, avaliar a vida. Depois ele ele deixa uma orientação top internacional das galáxias, que é assim, ó, levante-se para a vida, para as coisas, para tudo, não deixe as coisas adormecidas, de lado, enfrente as coisas, resolva os problemas. Está com um problema com a esposa, resolva o problema, não deixa para depois não. O relacionamento em casa não está 100%, está 95%, não deixa ir para 10%, para 20%, para depois tentar voltar para 100% não. Enquanto está 90%, vai para 100%. Relacionamento com o filho tem algum detalhe, não deixa deteriorar para depois tentar arrumar não, arruma agora, melhor agora. Sua vida espiritual com Deus não está 100%, resolve agora. Inclusive, não deixe para janeiro de 2018. Se alguma coisa você pensa em mudar, mude agora. Agora, se der para fazer assim que acabar o culto, se for menos de 2 minutos, você já faz agora. Se não, você faz amanhã. Não comece a fazer o plano de leitura só em janeiro. Arrisca você não nem começar. Começa hoje, começa amanhã. Começa agora.
O que tem que resolver? Lista as coisas, enfrente as coisas, levante-se. E aí o texto vem dizer na sequência, o texto fala assim, levante-se e ore, está no plural, levantem-se e orem, texto original. Porque a verdade é que a vida não é só as coisas terrenas. Nós não somos seres somente terrestres, né, digamos assim. Não que a gente seja extraterrestre, né, a gente é terrestre. Só que a gente é celestial também, né? Nós somos carne, mas nós somos espírito também. A gente está aqui temporariamente, já tem lugar reservado no céu. A Bíblia chega a falar assim, não precisa nem ficar olhando para as coisas daqui, não precisa nem ficar pensando nas coisas daqui, olha para cima, onde Jesus está, pensa nas coisas que são de cima. Olha, você não está aqui assim para o resto da vida, sua vida não é sem sentido, existe um propósito. Você tem um pai, o seu pai não está aqui, o seu pai é celestial, na verdade ele está com você, e nas dificuldades ele te leva nos braços. Você tem algo mais, nós temos suporte, nós temos esperança, nós temos um barco seguro, nós temos um porto seguro, a gente tem onde encostar, a gente tem asas, né? A gente tem onde, a Bíblia fala, Jesus fala assim, olha, Israel, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. É isso que eu queria fazer com vocês, eu queria que vocês estivessem bem juntinho comigo, eu quero aquecer vocês, eu quero proteger vocês, mas vocês não quiseram. Então nós temos que orar. A oração é um mandamento, a oração é aquela história da dica de $1 milhão. Eu diria que essas duas coisas, é a dica de $1 milhão, são as duas orientações que Jesus deixa para os discípulos, são as suas duas últimas palavras. Ele deixa um segredo profundo, ele fala, levante-se e orem, são duas coisas. Tem gente que só ora, por exemplo, mas não levanta, não tem atitude, não faz nada. Já viu isso? É o cara que se inscreve para o concurso e fica orando, Jesus, me dá inteligência, eu quero passar em segundo ou terceiro lugar no máximo, quero passar naquele concurso tal, e não estuda, fica orando. Tem gente que por outro lado fala, deixa comigo, eu resolvo a coisa, e estuda, e some da igreja, você não vê mais a pessoa, não, eu estou resolvendo a minha vida, e some. E às vezes até passa num concurso. Eu me lembro de um jovem, numa outra igreja que a gente congregou, o menino era até miúdo, acho que era meio adolescente na época, né? Mas, família desestruturada, uma bagunça, mas lá um adolescente nosso, a gente orando e ajudando, e ele estudando, se esforçando, entrou na faculdade, daqui a pouco entrou no concurso, daqui a pouco sumiu. Passa um tempo, ele aparece, já de carrão. O menino tinha dobrado o tamanho e a largura, bombado, todo bonitão. E eu olhei para ele e fiquei com dó. Ele disse, foi enganado, foi seduzido. Quando a Bíblia fala sobre cair em tentação, tem a ver com isso. A tentação é um processo de sedução. É um processo de amarrar a pessoa. É um processo, começa aos poucos, vai devagarzinho, vai seduzindo, vai enrolando, daqui a pouco ele está morto. Eu vi esse jovem, fiquei com dó, ele já estava morto, ele ainda não percebia isso. Mas tem gente então que se levanta para a vida, mas não ora, e a Bíblia vem... Jesus vem te dar a dica, fala, ore. Agora vamos entender a oração. Oração são duas coisas. Oração, primeira coisa, oração é submissão e adoração. Primeira coisa, submissão. A gente ora quando a gente entende que a gente não tem condições de resolver. Vamos lá, uma ótima definição do James Montgomery, acho que é isso. Leia aí, ó. A oração é o desejo sincero da alma,
que fica mudo e é impresso. É o movimento de uma chama oculta que tremula no peito. A oração é o enunciado de um suspiro, o cair de uma lágrima, o volver os olhos úmidos para cima, quando ninguém, senão Deus, está perto. É um poema do século XVII, século XVII, século XVIII. Ele é grande, extenso, lindíssimo. Não tanto, né? Deve ter uns 5 versos desses, esse é só um. Mas que poesia que fala sobre a oração. A oração, no sentido de submissão, é quando eu entendo que eu não sou capaz. É a expectativa, é a alma gerando a expectativa em Deus de que Ele entre com a providência, porque eu reconheço que eu não sou capaz. Quem ora efetivamente, porque às vezes a gente enrola Deus, digamos assim, né? Já viu? Vem para oração, mas não ora, fica enrolando o tempo. Mas a oração de submissão é aquela que a gente fala: Deus, eu não consigo, eu sou um menino, eu não tenho essa capacidade, eu sou dependente do Senhor. Se o Senhor não entrar com a sua mão poderosa, o seu braço forte, acabou para mim. É quando eu reconheço que Deus é Deus, é quando eu reconheço que eu tenho um Pai e sobre Ele eu lanço a minha expectativa, as minhas aflições, e eu deixo com Ele. A oração é o complemento do levantar. O levantar eu entendo que eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho a minha responsabilidade humana, e o orar é entender também que em muitas circunstâncias da vida eu não posso fazer nada. Isso não quer dizer que a gente não esteja de pé, é o contrário. A oração é uma atitude. Só ora quem está levantado. Quem está dormindo não ora. Mas quem tem postura de levantar diante de Deus e se curvar e se prostrar diante de Deus, continua levantado. Mas ele passa e fala: Deus, eu não tenho condições, eu não tenho, é o Senhor. E a minha expectativa está sobre o Senhor, e eu descanso nisso. Olha que loucura, eu precisar do milagre e estar descansado, pelo simples fato de que eu reconheço que Ele, eu fazendo ou não fazendo, Ele está no controle de tudo, e eu sou apenas um filho, um servo, debaixo de um Deus que tudo comanda, que tem domínio de todas as coisas, que é o dono de todas as coisas, e que eu não preciso me preocupar. A oração é um momento, vou usar um termo, não me entenda mal, mas é só para fixar, é um momento do descarrego. Assim, a gente descarrega as coisas em Deus, e fica tranquilo, sabe que Ele cuida, sabe que Ele está cuidando, sabe que o que Ele fizer é isso mesmo, a palavra final é dEle, Ele é o dono de todas as coisas, e eu posso confiar e ficar tranquilo. Ele está cuidando, Ele está agindo, ainda que eu não esteja vendo, ainda que eu não esteja entendendo, ainda que eu não tenha uma luz no fim do túnel. Mas quem ora é quem se submete a Jesus. A oração também é a adoração. É o texto do Montgomery, que ele fala assim: olha, é a história da lágrima, a história dos olhos úmidos que se levanta diante do Pai, simplesmente para adorar, para agradecer, para reconhecer a grandeza. Deus tem feito tantas coisas, eu mesmo, e as minhas orações ultimamente eu não consigo nem pedir, eu fico constrangido de pedir alguma coisa, eu tenho que agradecer. E toda vez eu lembro do texto do salmista que fala: Deus, como é que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer para agradecer tantos benefícios que o Senhor tem me dado? Eu preciso servir mais, eu preciso levantar o cálice da salvação, eu preciso proclamar o nome do Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Então a oração pode ser adoração e submissão, um, outros, dois juntos. Mas entenda, a gente ora adorando, a gente ora se submetendo a Deus. Nós precisamos entender isso, e a gente precisa praticar e vivenciar isso. Uma das belas recordações interessantes é quando a gente entra em momentos de oração, de entrega e de submissão, são momentos inesquecíveis, ainda que no momento seja de muita dor.
Mas vai passar, a gente sabe que vai. E quando passa, olha para trás, é refrigério. Olha que loucura. Aquilo que talvez causou ansiedade, preocupação, daqui a pouco passa. E quando você olha para trás, é motivo de alegria. É uma coisa muito doida, só quem sabe, só quem vivenciou sabe como é isso. Momentos de dores, de aflição, em que a gente se submete, que a gente desce à oração. No meio das dores brota alegria, brota gozo. A Bíblia diz que Jesus estava orando lá no Monte das Oliveiras, e a sua agonia era tamanha, e o texto diz assim, que Lucas, se você tiver aberto aí, olha, o 22 fala assim, e veio um anjo do céu, e dava suporte para ele, e fortalecia ele, e cuidava dele. Naquele momento os discípulos não conseguiam agir, era uma carência humana, um cuidado, uma amizade, nem eles estavam dormindo. Jesus manda um anjo, Jesus vai te socorrer, Jesus entra com a providência, Jesus faz o que precisa ser feito, mas Ele cuida de você, Ele cuida daqueles que submetem a Ele. Jesus cuida e socorre, e toma nos braços, e sara as feridas, e colhe as lágrimas, e brota o milagre na vida daqueles que se submetem. Aqueles que acreditam e descansam nos braços do Senhor. Quando nós nos casamos, eu e a Patrícia, a gente tentou várias formas. Ela morava em Gurupi, eu aqui, ela transferia a faculdade para cá, estava estudando. E foi interessante, porque a gente tentava uma forma, assim que a gente tentava, a porta fechava. Aí não, então vamos tentar dessa forma. Aí tentava dessa forma, a porta fechava. Tentou algumas coisas e nenhuma deu certo. E aí vem a pergunta, então é para casar mesmo? Mas eu tinha certeza que era para casar. Era a esposa que Deus me deu. Afinal não pode, né? Dar bobeira, né? Como é que é? Não dá assistência, abre espaço para concorrência, não tem um negócio desse? Como é que é? Então tem que ficar perto. E nós nos casamos. Ela em Gurupi e eu aqui em Brasília. Então o que eu fiz? Mudei para Gurupi. Fácil. Mudei para Gurupi e continuei trabalhando aqui. Partindo da premissa que eu moro lá, então no domingo à noite eu vinha trabalhar, né? Terminava o culto, pegava o ônibus e vinha. Deus ainda foi tão bondoso que o papai e a mamãe moravam do lado da estação do metrô e do lado de onde o ônibus passava. Então era fácil. Umas 7 horas da manhã, o ônibus estava chegando, eu só descia, passava em casa, tomava um banho e já ia para o metrô. Ia trabalhar, fácil. Segunda a sexta, sexta-feira, 6 horas, direto ao trabalho, mochila nas costas, rodoviária, ônibus para Gurupi. Chegava lá às 7 horas da manhã, direto para casa, 6 horas, né? E ia para casa. Então eu tinha o sábado inteirinho, à noite, de sábado para domingo, e domingo inteiro, imagina. Que bênção, né? 2 dias e uma noite em casa. 1 ano e meio assim. Então, de segunda a sexta, pela manhã, eu tinha um encontro marcado com Deus. Eu me lembro de muitos dias desses, de forma muito especial. Era o meu momento, eu e Deus. Que eu pedia a Deus um milagre, uma mudança. Eu queria morar com a minha esposa. Queria juntar, né? E aí às vezes a gente brincava, né? Tem gente que junta antes de casar. A gente casou e depois de um bom tempo a gente juntou. Mas foi 1 ano e meio muito especial, eu e Deus, todas as manhãs, de terça a sexta. Era mais, porque quando eu ia também na sexta-feira, até dar o sono, embora seja rápido, mas no ônibus era eu e Deus. Que tempo especial. Parece que Deus reserva tempo especial com Ele. E aí vem um alerta também, porque se a gente não anda tirando tempo para Deus, existe um sério risco de Deus providenciar isso, né? Tem gente que não dá muita bola para Deus. Aí Deus fala, então tá, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Vou te botar numa provação aqui violenta que você vai ter tempo para mim. Não seria melhor se a gente não precisasse esperar a aprovação de Deus para tirar tempo com Deus?
Não seria melhor que a gente mesmo decidisse orar, se submeter, adorar? Sabe, Deus é esse Pai extraordinário, que espera um momento, o seu momento com Ele todos os dias. A gente vê muita história de filhos que não têm atenção dos pais. Tem uma história que fala de uma criancinha que chegou para o pai, né, juntou um dinheiro, chegou, pai, está aqui, ó, eu consegui juntar R$10, será que isso paga? Paga o quê, meu filho? Eu queria comprar um tempo com o senhor, queria comprar 1 hora do seu tempo, queria que o senhor tivesse um tempo para mim. Porque toda vez que o senhor fala que o senhor está trabalhando e que o trabalho é que dá o dinheiro para sustentar a casa, então eu juntei um dinheiro. Juntei um dinheiro porque eu quero ter um tempo com o senhor. Será que isso paga? E Jesus é o pai que espera o filho vir falar com ele. Está de braços abertos. E às vezes o filho ignora o pai. Às vezes o filho gasta o tempo dele todinho desperdiçando com Facebook, WhatsApp e qualquer outra coisa. E não tira um tempinho para o pai. Mas o pai está esperando. O pai quer conversar. O pai quer ajudar. O pai quer cuidar da gente, quer proteger, quer livrar. Mas a gente precisa ter tempo para o pai. A gente precisa reservar tempo na agenda para o pai. Porque o pai é tão amoroso que arrisca ele entrar com outras coisas para que a gente tenha tempo para ele. Me lembro uma ocasião que eu saí de férias e era 1 semana só. Tinha um recesso, semana do recesso. E não lembro os detalhes, o fato é que eu tinha acho que umas milhas, então eu comprei uma passagem para Maceió. Fui para Maceió. Era 1 semana, então provavelmente eu fui numa segunda, não sei, alguma coisa assim. Quando deu quarta ou quinta-feira por aí, acordei meio ruim, passei o dia ruim, fui ficando doente, febre, dor que eu não conseguia mais. Falei, meu Deus, vou voltar para casa. Fui para o aeroporto, cheguei lá, consegui antecipar o voo, voei à noite, no outro dia eu estava em casa, já fui para o hospital, fui internado. Como era final do ano, eu passei o Réveillon internado. Então eu devo ter ficado ali, se eu lembro quanto tempo, uns 5 dias no mínimo. 7 dias. E aí os médicos, inclusive, não estavam conseguindo nem descobrir o que era. Passou um tempo, alguns testes, e o meu estado não estava mudando. Depois, acho que 5, 6 dias, alguma coisa assim, aí experimentou um certo medicamento, que aí deu o resultado. Aí foi rápido, 2 dias eu já estava bem. Mas eu me lembro claramente que foi um desses momentos que Deus reservou para eu ficar com ele sozinho. Parece que eu estava correndo demais, trabalho, coisas, etc. E foi um tempo muito especial com Deus. Mas Deus teve que me levar para o hospital. Será que Deus precisa fazer essas coisas com a gente? Eu acho que Deus não precisa. A gente tem que decidir isso. Então, queridos, eu diria que Jesus nas suas últimas palavras, ou de acordo com Lucas, literalmente, a última palavra. Ele faz uma pergunta e dá 2 dicas para que a gente tenha uma vida top. Ele pergunta, por que estamos dormindo? Por que vocês dormem? Por que vocês deixam as coisas correrem frouxas, à toa? Depois ele fala assim, levanta, arruma as coisas, tenha postura, resolve e orem. Tira tempo comigo. Você quer ter um 2018 extraordinário? São só essas 3 coisas. Eu entendo que essas 3 palavras de Jesus serão suficientes para mudar a nossa vida. Eu creio que Ele escolheu adequadamente essas palavras para os discípulos e para nós. Não está registrado à toa. E se nós gravarmos e principalmente se nós praticarmos e vivenciarmos isso, 2018 vai ser extraordinário. Amém? Por fim, Jesus ainda fala assim, 2 coisas para fechar. 1 Coríntios 10, 13 fala assim, não veio tentação que não seja humana. Então não se preocupe.
O que veio de provação e tentação é algo que você consegue suportar. Ele dá o escape, então não se preocupe. É lógico que o desejo de Deus é que você nem entre em tentação, Ele está te livrando, mas se entrar, saiba que você consegue sair dessa. Peça a ajuda de Deus. Tiago 1,12, vai falar assim, ó, esse eu quero ler para vocês, ou então é fácil colocar aí, Tiago 1,12. Fala assim, olha, bem-aventurado o varão que consegue suportar as dores, as aflições, ou mesmo as tentações, porque para esses eu tenho reservado, olha lá, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Então olha só, Deus já tem uma vida fantástica para a gente. Andar com Deus é ter a vida fantástica, não obstante as dificuldades. Mas além disso, Deus tem coroa de vida. Deus tem um futuro extraordinário. Deus tem vida no céu. Deus tem reservado para nós riquezas que a gente não conseguiria imaginar, ou pensar, ou vir ao coração, à mente do homem. Deus tem coisas grandes para nós. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos encerrar agora. Então saiba que o seu esforço vale a pena. O que você fizer de esforço, Deus está vendo, está registrado. Não é vão, não é à toa. Deus está vendo, Deus há de recompensar. Deus está junto de nós para abençoar. E aí eu quero orar por você que, veja só, eu vou falar, depois se você quiser você vem aqui à frente, mas escute o que eu vou falar. O convite de Jesus tem 3 orientações. Ele tem um questionamento. Por que você deixa essa situação não resolvida? Em outras palavras, por que você se deita? Por que você dorme? Por que você vai deixando essas coisas? Então a primeira pergunta que eu faço é, ao final, depois se é o caso você vem aqui à frente, mas vou fazer 3 perguntas, né? Se uma dessas for positiva, eu quero te convidar à frente para nós orarmos, para que hoje seja um marco. Hoje, dia 28 de novembro de 2017, seja um marco na minha vida e na sua vida. Para mim já foi, já é. Deus falou comigo nessa palavra, eu aprendi, eu estou compartilhando algo, mas eu já fui marcado. Então a pergunta é assim, ó, tem alguma área da sua vida que você precisa, aliás, que você está dormindo? Tem alguma área que você está negligenciando? Tem alguma área da sua vida que você está deixando as coisas andarem frouxas? Tem alguma área da sua vida que você está descansado e não deveria? Tem alguma área da sua vida que você deixou de lado, mas que isso depois pode te gerar um problema? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Tem alguém aqui que precisa, que entendeu, que escutou a voz de Deus e precisa levantar-se? Precisa mudar a postura, precisa tomar outra postura, precisa ver as coisas de outra forma. Quando a Bíblia fala levante-se, está falando da mentalidade. A gente tem que trocar, tem horas, a mentalidade. Tem gente que tem mentalidade do problema, não vai dar certo, não vai funcionar, não tem jeito. Jesus está falando, já aconteceu, já foi abençoado. Não é que vai, nas regiões celestiais já está, já aconteceu, já está reservado para você. Jesus já conquistou a sua bênção lá na cruz do Calvário, já está feito, a obra já está consumada. A gente não pode deixar que esses pensamentos demoníacos permaneçam na nossa mente. É por isso que a Bíblia também fala, pensa nas coisas de cima. Por isso que a Bíblia fala assim, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é de bom gosto, tudo que tem proveito, isto ocupe o vosso pensamento. Fica pensando abobrinha não fica pensando besteira não. Então a segunda pergunta é, tem alguém que precisa se levantar diante de alguma situação, precisa mudar a postura, precisa resolver problemas, precisa enfrentar situações, precisa pedir perdão. Pedir perdão é resolver problemas, é resolver situações, deixou coisa para trás, tem que resolver. E a terceira pergunta é, tem alguém que às vezes está sem força, perdeu o hábito, mas quer renovar com o Senhor um compromisso de oração, compromisso de vida no altar,
Compromisso de tirar tempo para o Senhor todos os dias. Precisa renovar o compromisso com o Pai, falar: Pai, nós vamos ter um horário só nós dois. Será que tem alguém que precisa ter saudade do Pai? Já não tem mais, já não tem mais saudade do Pai, nem da casa do Pai. Se uma dessas 3 perguntas você se encaixa, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Glória a Deus. Cadê? Consegue cantar e vem cantar louvores? Glória a Deus. Nós precisamos acordar para situações. A gente não pode deixar ficar dormindo. A gente precisa se levantar. A gente precisa enfrentar situações. A gente precisa resolver coisas. A gente precisa ter tempo com Deus. A gente precisa ter um tempo com o Pai. Glória a Deus, glória a Deus. A gente precisa ter um tempo de oração. A gente precisa ter um lugar especial com o Pai. Não é a abundância das coisas, não é fartura, não é as conquistas, não são os bens que trazem alegria. O que traz alegria é o tempo com o Pai. Nada disso satisfaz o coração humano. O que satisfaz a nossa alma é o tempo com o Pai. Aleluia. Se tudo está difícil, ouve a Deus. Ore, faça um compromisso, renove a sua aliança. se está Mude a sua postura. Aleluia. Se o mar está na frente, louve a Deus. Quando louvamos, Deus se comove. Se já não tem mais jeito, louve a Deus. Perdeu a esperança, louve a Deus. Eu quero relembrar-te, meu irmão, que o nosso Deus ainda faz milagres. Vem cantar louvores ao Senhor, antes de atravessar o mar. Porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores ao Senhor, antes de atravessar o mar. Porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Tudo que acontece é pela fé. O reino de Deus é sempre assim. Quem tem fé avança sem parar. Sabe que sua prova está no fim. Vem profetizar seu amanhã. Venha sobre as águas caminhar. Venha pela fé agradecer tudo que o Senhor irá te dar. Vem cantar louvores ao Senhor, antes de
alcançar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Aleluia! Vamos orar todos juntos. Senhor, nós te louvamos, papai, pela tua presença, pelo teu pão derramado, alimento do céu. E nós queremos, ó Deus, levantar, nós não queremos ficar dormindo, Senhor. Incomoda o teu povo, vem mostrar onde nós estamos dormindo, vem falar com o teu povo, vem falar conosco, e nos levanta, Senhor, e nos toma pelos braços, e nos coloca de pé. Senhor, aquele que está fraco, vem fortalecer os joelhos trôpegos. Senhor, em nome de Jesus, fortalece os teus filhos, dá ousadia, dá coragem, Senhor, para enfrentar os desafios, dê estratégias para resolver problemas. Senhor, vem entrar com providência, Senhor, vem entrar com milagres, vem entrar com... Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, a tua provisão, a tua intervenção sobre o teu povo. E nós pedimos mais, nós queremos ter prazer na oração, nós queremos sentir saudade de ti, Senhor. Nós queremos sentir saudade de escutar a sua voz, de falar contigo, de estar na tua casa. Senhor, renova sobre o teu povo a tua aliança, a tua bênção, a tua presença, o peso da tua glória. Senhor, derrama sobre o teu povo, derrama sobre esta igreja. Nós te pedimos um 2018 extraordinário, Senhor, de conquistas, de bênçãos, de vida espiritual no altar. Senhor, em nome de Jesus, um outro patamar, um outro nível de intimidade com o Senhor, um outro nível de serviço, de adoração. Nós pedimos a tua intervenção, Senhor, e nós já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está aqui, porque sabemos que o Senhor já escutou, porque sabemos que o Senhor já determinou a bênção, hoje e sempre, sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Salva de palmas para Jesus.